os homens são médiuns, porém, será que todos têm a capacidade de incorporar espíritos, caso se submetessem a algum tipo de desenvolvimento desta faculdade? Nós estamos aqui, eu não sou médium, nunca fui. Aí eu digo, vamos desenvolver a tua mediunidade para tu ser médium. Será que todo mundo tem essa capacidade de desenvolvimento? O que vocês acham? Quem quer participar da entrevista? Sinéia quer participar da entrevista? Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo pode desenvolver. Eu acho que sim. Alguém diverge, gente? Vamos entrevistar aqui. Vamos te entrevistar. O que tu acha? Acho que sim. Acha também? Tu? Eu sei que tu gosta de perguntar, que tu me disser. Eu acredito que sim. Todo mundo acha que sim? Alguém discorda? Seu Barranca discorda. Normalmente eu discordo. Tem gente que trabalha muito tempo. E o Fabiano? Tu é neutro. O Fabiano é neutro. Não pode. A Paula? Neutro também. A Paula é neutra também. Então nós temos várias opiniões, tá, gente? Quem acha que sim, liga pro 0800. Quem é que tá com o telefone? Gente, nós estamos abrindo os telefones, os guris estão ali já para receber, né? Gente, então assim, ó. Quando tu não tem mediunidade, quando tu não veio com a predisposição perispiritual para isso, tá? Tu não vai ter esta capacidade de incorporar espíritos, mesmo que tu passe por um desenvolvimento, tá bem? Tu vai forçar uma vida inteira e tu não vai. A não ser que, por alguma decisão da espiritualidade superior, eles façam uma operação magnética no teu perispírito. Exatamente. E a partir de tal momento, por tal determinação, tu começa a trabalhar da incorporação. Mas isso é muito raro acontecer. É muito raro acontecer. Então, gente, quando tu não tem aquela mediunidade de tarefa, não tem aquela predisposição perispiritual, antes de tu nascer não foi decidido que tu vai vir médium, então não adianta tu ficar 20, 30 anos fazendo desenvolvimento mediúnico. Pode acontecer, porém, que vocês devem estar perguntando, de uma pessoa ter 10 anos dentro de um centro e vai lá e pá, né? Começou a incorporar, começou a girar, né? Se for no terreiro de Umbanda, começou a incorporação da sua Oxum, ou do Ogum, e etc. Aí, gente, quer dizer que ela tinha a predisposição perispiritual. Ocorre que apenas com 10 anos de desenvolvimento aquela mediunidade apareceu, tá? Aquela mediunidade era para aparecer aos 30, ela começou a frequentar um local espiritual aos 20, não vai se adiantar aquilo, tem um tempo, aquilo é tudo pré-determinado, tá bem, gente? Então não adianta a gente forçar a incorporação em pessoas que não têm esta predisposição. Para isso, o que ela vai fazer se ela estiver dentro de um centro? Vai trabalhar em outras coisas, né? Vai trabalhar o quê? Nas ações que a gente faz, né? Que a gente está começando a promover. Dos alimentos, vai começar a auxiliar na distribuição da água fluidificada, vai auxiliar no passe, vai fazer outras coisas, né? Nem tudo dentro de um centro é mediunidade. A gente sempre repete isso, a mediunidade, ela é uma das formas de se fazer o bem e de praticar e de fazer a tarefa, né, gente? De trabalhar, é uma das formas, não é a única forma. E só para esclarecer também que não é somente a mediunidade de incorporação que existe. Incorporou é médium, se não incorporar não é médium. Exatamente. Tem a mediunidade da intuição, que a gente pode ter a intuição dos espíritos e falar aquilo que a gente está sendo intuído. A audiência, a gente pode escutar os espíritos, não necessariamente estarem incorporando, mas eles dizerem o que tem que ser feito através, aquela mensagem vai dentro da nossa mente, a gente não está incorporado, não está a nossa a pintura mediúnica também e outras formas. Tá bem, gente? Então ali nós temos o nosso lindo macaquinho, que adora esse macaquinho, tá? Lágrimas nos olhos, né? Guia, você vai reencarnar médium, dizendo pra ele que ele vai reencarnar médium.
né? Por quê? Porque isso já é decidido antes, gente. Isso não é uma coisa assim. Como disse o Fabiano, às vezes acontece de eles pegarem e fazerem essa... É tipo uma cirurgia, digamos assim, for deixar claro para vocês. Uma cirurgia perispiritual no teu corpo espiritual, no teu corpo astral e duplo etérico, para que tu fique, então, com essa predisposição mediúnica. E aqui nós temos a outra fotinha. Todas essas fotinhas já faz uns meses até que eu já tinha colocado no nosso Facebook. Que é uma macaquinha, né, pedindo para dizendo, me olha, né? E a outra, que tu quer, demônia? Né? Tô vendo aqui que a senhora tem uma brecha para mediunidade. Aí a outra responde, no meu caso não é nenhuma brecha, né? É praticamente um cânion, né? Ela é muito médium, ela tem muita abertura para mediunidade. Só exemplificando, trazendo para um exemplo físico nosso, nessa história da mediunidade, é a mesma coisa que um cara de 1,5 m querer ser jogador de basquete. Não tem como ele ser jogador de basquete. Ele pode querer, mas ele nunca vai ser um jogador de ponto de basquete. É verdade. E um cara de 2 metros querer ser jockey. Também. Então, são coisas que o cara não tem predisposição para aquilo. Ele tem que procurar alguma coisa que ele esteja... É verdade. Eu vou dar até meu exemplo. Aqui a Sueli vai ter um exemplo. Tem um exemplo mais prático. Eu digo assim, com relação ao celular, né? Tu pega um iPhone, tu faz horrores de coisa, e tu pega vou dar o nome Nokia, que só recebe, armazena chamadas. Não sei. Né? Todos recebem, né? Mas uns com mais recursos e outros com menos recursos. Perfeito exemplo. Todo mundo escutou o exemplo? Né? Do smartphone do Nokia 5125? Tá? Quem não se lembra do Nokia 5125? A gente sempre dá o exemplo, fazendo propaganda da Nokia. Que hoje nem tem mais Nokia, ou tem? Tem? Meu pai... Tá, não, eu digo, vende na loja, a gente não tem. Então esse exemplo foi ótimo. E outro exemplo que o Nokia falou, não, que o Bacana falou, sobre o jogador de basquete, eu quando era adolescente jogava vôlei, né? Jogava vôlei no colégio. Só que eu não tinha altura, tinha essa altura aqui, 1,76 m. Então a única coisa que sobrava pra mim era ser levantador, né? E depois eu digo, eu queria ser jogador de vôlei, que eu vou querer com vôlei, porque eu tenho 1,76 m, todo mundo tem 2 metros, 2,10 m, né? Desisti também. A gente tem que saber o que é pra gente e o que não é, né? O que o Fabiano tá falando? Né? Passa? Eu falei pro Romulo, a gente tem que saber o lugar da gente, não adianta. É? Saber onde que compete, é isso aí, tá? Não vai dar. Gente, então aqui, ó. Há homens, então segue Ramatiz, aqui já é Ramatiz, não é mais o livro dos médios. Então há homens que, devido ao seu espírito prene, né, cheio de otimismo e incessante afeito ao bem, são médiuns da alegria, da esperança, do ânimo e da confiança, sempre convictos dos elevados objetivos espirituais da vida humana. Então, lá Ramatiz disse que todos são médiuns, né, porque externam seus pensamentos. E aqui ele está dando exemplos, ó. Toda vez que tu tem um otimismo e que tu passa esse otimismo para as pessoas, fazendo com que elas fiquem alegres, esperançosas, animadas e confiantes, isso é uma forma de mediunidade. Tu está transmitindo o teu eu, certamente ainda auxiliado pelos bons espíritos, para poder tirar uma pessoa de uma depressão, de uma tristeza, de uma melancolia, de uma saudade. Isso tudo é uma forma de mediunidade. Outros já são pessimistas e inveterados, ó. Vertem constantemente da sua intimidade psíquica o mau humor, que tira o azul do céu mais puro da jovialidade alheia e transformam indesejavelmente nos médiuns da melancolia, da tristeza, da descrença, da aflição e do desânimo, né? Quantas vezes a gente não está por aí conversando com alguém e alguém, em vez de ser otimista, é pessimista, né? E começa a te jogar coisas, e aí tu, ó, aquela tua alegria que tu tinha, ó, foi toda pro saco, como se diz. Então, essa pessoa pode também estar sendo o quê? Médium dos maus espíritos e médium dela mesma, né? Não necessariamente ela vai estar
pegando um pensamento de um espírito mau, às vezes ela é uma pessoa pessimista e ainda capta influenciações de espíritos inferiores, e aí te passa tudo, né? E ainda tu absorve, né? Porque a gente tem que aprender a não absorver, né? Não absorver o pessimismo e aprender a absorver o otimismo. Normalmente, quando se tem esse tipo de situação, a primeira situação, né, do otimismo, da alegria, normalmente tu é bombardeado ao contrário. Aí tu vai murchando ou tu pede ajuda para poder sair daquela situação, normalmente. Gente, a gente quando tiver assim, essas questões pessimistas, que tivermos numa conversa assim, o que a gente faz? Bloqueia, sai daquela conversa na hora, puxa outra conversa com as pessoas. E aí, em vez de estar escutando, a gente vai, né, mudar o padrão vibratório daquela conversa. E aí, em vez de ela ser médium do pessimismo, tu vai ser médium do otimismo. E aí, a gente consegue mudar aquela situação. A mente do homem encarnado é o campo que reflete a sua vida interior, né? A nossa mente, o que a gente transmite é aquilo que está dentro de nós, é isso que quer dizer. Assim como transfere para o mundo exterior tanto o seu comportamento anímico, quanto os pensamentos dos espíritos encarnados. Então, Ramatiz aqui dizendo, que nós transmitimos tanto o nosso comportamento anímico, o que quer dizer comportamento anímico? É o meu comportamento, é como eu sou, aquilo que eu transmito para os outros, aquilo que é eu, tá? Está dentro de mim, não tem nenhum espírito me influenciando. Se eu sou ruim porque eu sou ruim. Não porque os espíritos estão fazendo com que eu seja ruim. É porque geralmente a gente pensa assim, eu sou ruim porque o espírito me fez eu ficar ruim, né? Na verdade, a gente é uma peste, né? E fala que os espíritos que estão nos influenciando, né? E quando a gente é bom, aí a gente é bom. Não tem nenhum espírito ali nos fazendo ser bom, é a gente que é bom. Mas quando a gente é ruim, é os outros. É ou não é a gente? Então, o comportamento anímico é aquele comportamento teu. E o comportamento que é... Para aí que o Fabiano quer falar. Só a questão do espírito obsessor algum coloca alguma coisa dentro da pessoa. Ele só excita aquilo que já tem. Exato. Nós já falamos... Ele não tem o poder de colocar nada dentro de ninguém. O que a pessoa, os atos da pessoa podem ser estimulados. É que estão ali dentro. Né? E é esse o grande trabalho. Tirar dali porque eles não vão ter como atuar. Perfeitamente. É só isso aí. Perfeito. Então, gente, ficou claro que o comportamento anímico, aquele meu comportamento, tá? Então a gente transfere para o mundo exterior tanto o que a gente é, quanto o que os espíritos nos influenciam. Quanto os pensamentos dos espíritos que a gente capta e transmite. Ou desencarnados, os mais variados matizes. Dos mais variados matizes. Tá? Aqui no caso, os espíritos nos falam e até de pessoas vivas, tá? Espíritos encarnados. Que o influenciam em suas relações cotidianas. Mateus, o que tu me diz daquelas pessoas que são sugadores, assim, vampiros, que chamam? É a pessoa que é, ou é algum espírito que está nela? Sempre vai ser ela. Sempre. E o espírito pode, como o Fabiano falou, usar o que tu tem e estimular. Então, sempre quando tu é ruim, é porque tu é ruim. Não é... Né? Quando a gente é peste, é que a gente é uma peste, né? Tem gente que chega perto de ti e te suga tudo que é energia. Né? E aí cai essa questão aqui, ó. A pessoa é pessimista, e aí o que tu vai fazer? Tu ser otimista. Aí tu bloqueia aquela conversa, né? Não entra naquela vibração que aquela pessoa tá te influenciando. E aí tu faz com que ela mude, em vez de ela tentar jogar o mal que tem dentro dela pra ti, tu joga o bem que tu tem pra ela. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Mas sempre quando a pessoa, ela joga a gente para baixo, não sei o quê, por mais que ela seja influenciada, ela tem aquilo dentro dela, como o Fabiano falou. Né? Ela não vai ser simplesmente, vamos comparar o Chico Xavier, né, que é a humildade em pessoa, foi, né? Vai chegar um espírito ruim perto dele e ele vai estar no dia a dia sendo ruim. Por exemplo, porque o espírito está influenciando ele. Se ele é bom, ele vai transmitir o bem, né? Ele só vai transmitir o mal porque ele é mal, né? Ele pode ser
agregado este mal, né? Mas nunca é inexistente dentro dele, entendeu? Gente, então sobre o comportamento anímico que está em vermelho, nós vamos agora ter na próxima tela a nossa pergunta do dia. Tá? O que é então o comportamento anímico na mediunidade? Quando a gente está numa incorporação e a gente está incorporando um espírito, será que tudo aquilo que a gente transmite de mensagem, ou uma carta que a gente escreve, né? Escreveu uma carta psicografada, será que toda aquela carta é de um espírito? Ou será que tem algo de mim naquela carta? Ou tem algo de mim naquela coisa falada quando a gente tem uma incorporação? O que vocês acham? Não vou fazer entrevista. Agora eu vou para a pergunta, porque nós vamos usar as nossas paletas, tá? Todo mundo vai com as paletas, que nós vamos então... Eu vou ler a pergunta e vou falar, e depois as respostas eu vou ler as opções e só vou comentar depois, pra gente, como a gente sempre faz, para não ficar muito fácil. Semana passada teve uma pessoa que ganhou R$1 milhão. A Regina não veio, até ela levou o milho para casa. E hoje eu ia substituir o milho e ela não veio. Tinha que renovar o milho. A Regina não veio. Gente, então vamos lá. Ó. O comportamento anímico é aquele comportamento que advém do próprio espírito, né? Como eu estava falando na tela anterior. Não tem intervenção de desencarnado. Na incorporação dos espíritos, na psicofonia, na psicografia, tá? A psicofonia é muito parecida com a incorporação, tá? É quando a gente fala, né? Usa através da fala, do chakra laríngeo aqui. É um dos maiores medos dentro do campo da mediunidade, quando nós somos médiuns, um dos maiores medos é o do animismo, né? É a gente transmitir o eu em vez de transmitir o espírito, né? Quem nunca ouviu falar do animismo? Com relação ao animismo na incorporação, gente, o que convém fazer de mais adequado? Tá? Nós somos todos, ou quase todos têm animismo numa incorporação. Então, com relação a esse animismo, se a gente é um médium, um trabalhador de uma casa, de umbanda, ou trabalhador de um centro espiritualista, como aqui, ou trabalhador de um centro espírita de mesa, como se diz, no kardecismo, o que convém fazer? Estudar a mediunidade o quanto possível, e mesmo assim praticá-la com o auxílio dos mentores e médiuns encarnados mais experientes, pois é quase impossível não haver animismo numa incorporação. Letra B. Curar-se completamente do animismo, para só então praticar a mediunidade. Né? Primeiro a gente se cura do animismo, para só então depois praticar a mediunidade. Letra C. Preocupar-se com o animismo como algo de fato muito sério e seguir praticando a mediunidade sempre com o pé atrás, até mesmo durante o transe mediúnico. Letra D. O animismo é um problema apenas dos médiuns conscientes, ou seja, daqueles que têm consciência do que está sendo transmitido durante o transe. E letra E. O animismo é sinônimo de fraude. Gente, tá? É uma pergunta muito técnica sobre animismo na mediunidade. Nós vamos então escolher uma questão e depois nós vamos discutir cada uma delas para a gente poder explicar o porquê, o que não é, o que você